Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Muita alegria estar aqui de novo com vocês, batendo esse papo amigo, fazendo as nossas reflexões. Quero deixar bem claro a vocês que nossas reflexões não têm cunho político partidário, não têm cunho religioso, simplesmente são reflexões. Não estamos aqui para pregar verdades, estamos aqui simplesmente para conversar e fazer com que todos pensem, raciocinem e tentem entender os momentos que estamos vivendo. Até porque não existe verdade absoluta. A verdade é sempre relativa ao momento que vivemos. Adriano Lemos, obrigado por sua presença. Rosane Ribeiro, obrigado também por sua presença. Vamos em frente. A Canção da Alegria Cristã, do professor Leopoldo. Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. É o que nós pretendemos. Sarinha Freitas, excelência, muito obrigado. É o que nós pretendemos. Pretendemos ser companheiros, amigos, irmãos, vivendo sempre para o que é bom. O pensar mal incomoda tudo na gente. Então é importante que a gente pense bem. Nós tivemos algumas publicações, eu não cheguei nem a comentar, e seria importante que eu comentasse, não é? Eu deixei para vocês verificarem, vejam só, vamos ver se ali está. Eu deixei para vocês verificarem essa questão da produção do ouro. Olha que coisa interessante, né? A produção do ouro no mundo. E eu deixei aqui para vocês observarem que quando a gente fala em produção do ouro, aí está em 1711, nós produzindo ouro, Brasil, Colômbia e México. Isso em 1717. Então o Brasil disparado na frente na produção do ouro. As pessoas talvez não entendam o porquê esse torrão, onde nós tivemos a alegria de nascer, fosse tão cobiçado nesse período. Tá? 1731, 32, observe que o Brasil é o grande produtor de ouro. E talvez quando vocês observarem sobre esse aspecto, vocês verifiquem os porquês de tanta cobiça. E os porquês de você comprar escravos, produzir, o porquê de Minas Gerais, a região das Gerais, ter todo aquele requinte que possui as igrejas, né? Porque o dinheiro e comprar Deus aí entre aspas, sempre estiveram muito próximos. O indivíduo achando que pode comprar a sua vida depois da morte. Mera especulação, zero de comprovação. E o dinheiro movimenta muito esse aspecto. Então, nesse período do grande barroco brasileiro, que é único no mundo, é preciso observar que também rolou muito dinheiro. E o Brasil aí aparece até o final do século XVIII como grande produtor de ouro, inclusive na questão da Inconfidência Mineira, quando acontece. Tá? No final, quase virando, é que nós temos
aparecendo a Colômbia, ganhando do Brasil, em terceiro o México, e os Estados Unidos começam a entrar na corrida junto com a Rússia. E o Brasil, obviamente, começa a perder espaço para a Colômbia. Então, talvez por isso vocês possam entender o porquê da cobiça nessas regiões e por que os grupos armados perigosos campearam nessas áreas. Nós estamos aí, né, logo após a chegada de Dom João, e o Brasil ainda aparece como grande produtor, não mais com aquela potência que apresentava, a gente já cai para terceiro, mas ainda como potência mundial. Eu tenho conversado sobre isso com vocês, por quê? Porque o brasileiro insiste numa ótica de trazer tudo ruim para cá e não analisa o Brasil perante o mundo. E vocês vão observar que o Brasil sempre foi destaque em tudo que se meteu perante o mundo. Sempre foi. Tá? Não há como nós discutirmos o contrário. Vocês veem que a Rússia já dispara, quando a Rússia dispara, Estados Unidos dispara junto, tá? Aí vocês veem a Austrália e o Brasil vai perdendo posição gradativamente, tá? Em especial no Segundo Império, nós já não estamos com aquela questão da exploração do ouro e da escravatura em tão larga escala quanto estávamos, porque o Brasil começa a entrar também na questão do cultivo, na questão dos plantios. Basta que vocês observem os brasões nossos, cana-de-açúcar, café, laranja, não é? O fumo, todas essas produções agrícolas aparecem nos nossos brasões. Então o Brasil, no Segundo Império, começa a ganhar uma nova função, uma função diferenciada. Marílvia, obrigado. Fleura, grande abraço. Edivandro, quanta honra. Obrigado por estar aí com a gente. Jesus abençoe. Luiz Carlos Bittencourt, firme e forte. Um grande abraço. Então vejam bem, esses aspectos têm que ficar claro para todos nós. Senão a gente perde a noção dos porquês, tá? Muito bem. Mais acima, tá? Nós temos aqui figuras da música popular brasileira. Aqui estão os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale, correndo no calçadão da Delfim Moreira em 1975. E correndo e mantendo a forma o jogador Doval. Tá aí o Doval também junto. E estão aí o Marcos e Paulo Sérgio Vale. Eu queria dizer a vocês que essa dupla de Marcos e Paulo Sérgio Vale, muito embora alguns interpretem diferente algumas observações que eles fazem, mas eles colocam muita música de protesto na rua. Eles têm, por exemplo, né? Segue nessa marcha triste seu caminho aflito. Então, essas músicas de protesto, em que essa aí a Elis Regina canta com o Jair Rodrigues, e na virada diz mais, um dia vai chegar, né? Que o mundo vai saber, não se vive sem se dar. Quem trabalha é quem tem direito de viver, pois a terra é de ninguém. Marcos e Paulo Sérgio Vale manda essa música de protesto, que é a questão da terra de ninguém. E numa situação inusitada, eles escrevem, pouco tempo depois, a resposta. Aí eles estão respondendo a quem? A eles mesmos.
E essa música, a resposta, quem grava de uma maneira muito especial é a nossa querida Elis Regina. Eu queria dizer a vocês que eu estou fazendo aqui esse comentário de improviso, tá? Isso aí está na minha cabeça porque eu gostava muito de música popular brasileira nesse período de Bossa Nova. Hoje ainda gosto, mas o que eu amealhei de conhecimentos nessa época eu não consigo esquecer. E eles começam a resposta dizendo assim: se alguém disser que o teu samba não tem mais valor, porque ele é feito somente de paz e amor, não ligue não que essa gente não sabe o que diz, não sabe entender quando um samba é feliz. O samba bom é aquele que o povo cantar e vão embora, né? Maravilhoso, vocês, a hora que quiserem, escutem a resposta. Aí ele entra no mesmo estilo do Terra de Ninguém, entra na virada da música. E a virada da música diz assim: mas é que é tempo de ser diferente, e essa gente não quer mais saber de amor. Olhem que maravilha! Eles marcam como ninguém quando a música popular brasileira deixa de falar de céu, de mar, de amor, de luz. E esse comentário eu tive o privilégio de bater com o nosso Piri Ribeiro, filho da Dalva de Oliveira. E ele conversava comigo exatamente isso, a gente tomando uísque aqui no colégio, e ele batendo um papo exatamente sobre isso. Ele veio aqui inaugurar uma exposição da mãe, aqui na sala 3, feita pelo nosso saudoso Nassib, e eu dei toda a estrutura que o Nassib precisava para aquela exposição, e o Peri Ribeiro nos contava sobre esse aspecto, e contava várias histórias da música popular brasileira, que oportunamente a gente faz aqui uma programação contando essas histórias. Mas essa música, a resposta, vejam bem, a turma diz: estão dando resposta para quem? Para eles? Porque olha só onde eles estão. Eles estão na Delfim Moreira, metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Aí, mas é que é tempo de ser diferente, essa gente não quer mais saber de falar de amor. Agora olhem essa sequência da música, que coisa linda. Falar de pedra na areia do arpoador, quem pelo pobre na vida não faz um favor. Falar de morro morando de frente pro mar não vai fazer ninguém melhorar. Falar de terra na areia do arpoador, quem pelo pobre na vida não faz um favor. Falar de morro morando de frente pro mar não vai fazer ninguém melhorar, viu? Então a nossa querida Leni Andrade grava essa resposta de forma brilhante, como tudo que a Leni Andrade grava. Me parece que a Leni Andrade estava ali na Casa dos Artistas. E veio a pandemia, eu tinha muita vontade de visitá-la, porque ela é um dos ícones maravilhosos da música brasileira. A última vez que eu assisti Leni Andrade foi ali no bar, no Chico's Bar, no anexo do Castelo da Lagoa, tempo antes do Chico's Bar fechar. E são momentos, gente, maravilhosos que a gente não pode jogar fora. E nós temos que contar para vocês para que isso se perpetue. O dia que o Chico's Bar fechou, mesmo sendo um espanhol tomando conta, etc., não me interessa. Era um local de reunião da maravilhosa música popular brasileira. E foi embora.
Mas é isso aí, nós temos, a nossa função como historiadores é marcar exatamente o que acontece. Bom, deixa eu continuar aqui a nossa exibição. Aí, continuando, eu vejo a nossa querida Sarinha, como sempre, nos lembrando do nosso Manuel Maria Barbosa de Bocage. Esta figura sensacional. Eu acho que vocês se lembram do Juca Chaves, ele sempre debochando do nariz dele. E um dos primeiros poemas que eu vi debochando do próprio nariz, quem faz é o Bocage debochando do seu nariz. Ele diz assim, deixa eu ver se eu me lembro. Nariz, nariz e nariz. Nariz que, se ele desaba, faria este mundo infeliz. Nariz que Newton não quis descrever-lhe a diagonal. Ô, gente, a minha memória não funcionou agora. Mas nariz que Newton não quis, quer dizer, Isaac Newton, grande físico, não quis descrever a diagonal do nariz do Bocage. Quer dizer, ele mesmo brincando. E daí para frente, como ele era um indivíduo namorador, né? Era um homem, como se dizia na época, era um homem de alcova, as brincadeiras dele passaram inclusive a levar um cunho que toda piada ruim que falava muito em sexo era atribuída ao senhor Manuel Maria Barbosa de Bocage, muito embora nem sempre fossem dele. Obrigado, Sarinha, por me relembrar esse grande escritor português. Aqui o Paulo Santos, fotógrafo, fez aniversário, eu publiquei essa foto lá em Guapimirim. Todos os homenageados nesse Fórum de Cultura aí são de Nova Iguaçu, à exceção, quer dizer, perdoe todos, os homenageados nesse Fórum de Cultura, à exceção de 2, que são de Guapimirim, são de Nova Iguaçu. Orgulho para nossa terra. E eu estava entre os homenageados. Aqui nós temos a garotada de basquete do Leopoldo atual. O Leopoldo dando seus frutos no basquete. Um abraço aí ao João Vasconcelos, ao João, ao Marlon, enfim, a todos aqueles que fazem parte do trabalho de basquete. Que Jesus abençoe e que o basquete continue honrando. Aí a nossa aluna Micaela, que foi vice do judô nos Jogos Estantis, aí também está presente. Ela que já não está mais entre nós como aluna. Aí eu publiquei essa questão de estar em paz com sua fé, é aceitar a fé do próximo. Importantíssimo, esse ano eu senti falta desse movimento, pelo menos não vi. Aqui eu publiquei para os amantes do futebol, o Brasil. E aqui eu queria conversar sobre esta figura que aí aparece. Tá, que é o nosso querido Marquês de Pombal. Vamos ver aqui na Wikipédia quem é o Marquês de Pombal, para a gente conversar, porque o nosso querido Ronaldo Gomes, nosso querido amigo Ronaldo Gomes, já por várias vezes tocou nesse assunto. E ele gostaria também de conversar com a gente. Muito bem, aqui está uma biografia do nosso Marquês de Pombal. Vamos pegar aqui a nossa Wikipédia, que eu gosto muito de conversar através da Wikipédia. A Wikipédia pede sempre que nós ajudemos,
que não esqueçamos de ajudá-la. Deixa eu trazer o Ronaldo para o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Estou sentindo falta aqui no nosso Marcos Barros Dias, que aniversariou ontem. Eu queria dar os parabéns, vou esperar ele aparecer para poder dar os parabéns a ele. Filho de Vesna e Jair. Ronaldo, você vai ter que sair e voltar, se assim o desejar, por favor, porque não estou conseguindo trazê-lo para nossa conversa, Ronaldo. Ia pedir que você saísse e retornasse, por favor. Já cliquei aqui 2 ou 3 vezes e não consegui trazê-lo para o nosso bate-papo. Mas vamos lá. Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal e Conde de Oeiras, Lisboa, 13 de maio de 1699, e nos deixou em Pombal em 1782, no dia 8 de maio. Foi um nobre, diplomata e estadista português, secretário de Estado do Reino durante o reinado de Dom José I, sendo considerado até hoje uma das figuras mais controversas e carismáticas da história de Portugal. Tá? Da história de Portugal. O nosso Marquês de Pombal, ele representa o despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII. O que é o déspota, né? O que é o déspota? O déspota, a exemplo do nosso rei Luís XIV, que é autor daquela célebre frase "L'État c'est moi", o Estado sou eu. E nós vamos conversar sobre essa figura. Ronaldo, seu boa noite, excelência. Boa noite a todos, muita paz, saúde, gratidão mais uma vez a todos por estarmos aqui. E Vossa Excelência queria bater um papo aí sobre o nosso Marquês de Pombal. Vamos bater esse papo hoje porque ele, como ali diz, né? Ele nasce em maio e nos deixa também em maio. Mas a elevação dele é nesse período de setembro, então a gente trouxe o assunto. O que é o despotismo? Não é? Os déspotas viviam a Europa nesse período. Vejam só, nós temos Luís XIV, L'État c'est moi, e temos Henrique VIII. Henrique VIII, ele não quer nem saber, ele é casado. E, de repente, ele quer se separar e casar de novo. E a igreja lembra a Henrique VIII que o casamento é indissolúvel. Bom, então o casamento é indissolúvel. O casamento só acaba como? Só acaba se um dos dois morrerem. Então ele manda matar a esposa. Olha a questão do déspota. Tá? Ele deseja fazer o seu casamento, não tem jeito, então. E cria um segmento religioso, Ronaldo. Henrique VIII, o criador do anglicanismo. Isso é a senhoreia do patrimônio católico que existe na Inglaterra. É muito despotismo para o homem só. Muito.
E é nessa linha dos déspotas que o Marquês de Pombal se enquadra. Só que com o chamado despotismo esclarecido. Bom, complicado, né? É muito vago essa questão do déspota ser esclarecido. Déspota é déspota. Eu mando e não obedeço. É para os outros, não para ele. Então, eu estou esclarecendo. É esclarecido, ele está esclarecendo, que ele manda e não obedece. É despotista esclarecido. Né? E essa história marcada pelo iluminismo, que nós já conversamos aqui também, inclusive outro dia eu citei aí o nosso Montesquieu, não é isso? Nós temos Montesquieu, nós temos Voltaire, que, contrariando o que muita gente diz, Voltaire adorava ficar preso na Bastilha. Ele amava que o prendessem na Bastilha, porque ele vivia numa miséria danada como todo escritor de panfletos. Fazia os seus escritos e passava fome até. E quando ele era preso na Bastilha, ele agradecia, porque lá ele não ficava ao relento, ele tinha onde dormir, tinha onde se lavar e tinha comida regular. E ainda recebia um auxílio econômico. Olha como é que a tortura na Bastilha, essa Bastilha de Luís XVI era perversa, né? O cara tinha casa, comida, só não tinha roupa lavada. E ainda tinha um dinheirinho. Então ele adorava. Isso quem conta é ele mesmo, tá? É Voltaire que conta. E o Voltaire é um indivíduo altamente amargo em certas observações. Atribui-se a ele, eu não tenho essa confirmação, mas atribui-se a ele que o mundo só seria feliz no dia que o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. Então vocês vejam o ódio que Voltaire possuía pela nobreza e pelo clero. Eu não sei, essa frase foi atribuída a ele, eu tenho pesquisado, né? E não vi esse escrito por ele, né? Eu vi atribuído a ele. Muito bem. Ele fez várias reformas administrativas, econômicas e sociais, acabou com a escravatura em Portugal continental em 1761. Realmente é Dom José I que institui um decreto que o negro escravo que botasse os pés no porto de Lisboa já recebia um alvará declarando-o como homem livre. Isso começa com Dom José I, em 1761. E é óbvio que o Marquês está junto dessa indução que Dom José faça esse decreto. Isso eu fui ler num texto lá na Torre do Tombo, em Portugal. Foi que eu soube disso. Eu não soube lendo a biografia nem de Dom José I, nem do Marquês. Eu li um texto que já era lá na Torre do Tombo, que é quando Portugal começa. O navio escravo se aportasse em Portugal, os negros que lá estavam já recebiam a liberdade de ofício. Na prática, com os autos de fé em Portugal e com a discriminação dos cristãos novos, apesar de não ter extinguido oficialmente a Inquisição portuguesa, em vigor de jura de 1821, do outro lado criou a Real Mesa Censória, de 1768, com o objetivo de transferir na totalidade para o Estado a fiscalização das obras que se pretendessem publicar ou divulgar no reino, o que até então estava a cargo do Tribunal do Santo Ofício.
que é um tribunal católico. Então você vê que o Marquês de Pombal é um déspota esclarecido, entre aspas. Ele tira do Santo Ofício e passa para ele. O despotismo continua o mesmo. Juiz e algoz. Juiz e algoz. Eu sou um ser que tem um pé atrás com o nosso Marquês de Pombal em vários aspectos. E o Tribunal do Santo Ofício era exercido por quem? Pelos jesuítas. Isso. Então, que é a nossa Companhia de Jesus, lá do Santo Inácio de Loyola. E é dessa Companhia de Jesus que vem, por exemplo, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta para o Brasil. E o nosso José de Anchieta, aqui no Brasil, ele deixa muitos pontos positivos. Existe um grande grupo de educadores que não gosta da figura de José de Anchieta, que fala mal, você sabe disso, mas se eu conseguisse colocar numa balança o que o nosso padre Anchieta fez de bom, eu acho que o saldo positivo seria maior. Perfeito. Até porque, como é que eu vou analisar? Deixa eu voltar a imagem para mim aqui. Grande Rubens da Silva Barreto, um abraço, meu irmão. Jesus abençoe, uma honra tê-lo conosco. Como é que eu posso analisar, Ronaldo, um indivíduo com 17 anos, noviço, se mandando de tudo que tem de bom essa idade, todos nós aqui passamos por ela, e a idade dos sonhos, eu nesse sentido, eu quero dizer ao Ronaldo que eu ainda estou com 17, 16, porque eu não paro de sonhar um dia. Meu planejamento de escola, planejamento de memorial, onde eu estou, planejamento de biblioteca, de obras a editar, de manutenção, eu não paro um dia de sonhar. Porque o dia que eu parar, eu acho que eu já estou me despedindo. E, como dissera o poeta, sonhar não custa nada. Não é? Sonhar não custa nada. Então, como é que um jovem com 17 anos, Ronaldo, vem para cá catequizar índios, levar a fé católica, porque ele acreditava na fé católica. E nós temos uma imensidão de brasileiros que continua com este credo, e o credo é pessoal. Parar com essa mania de querer empurrar o seu credo nos outros. Porque a fé, como é que você pode aquinhoar a fé de alguém? Se Jesus adverte que se vós tiverdes fé do tamanho deste grão de mostarda e disserdes para esta montanha, passa daqui para colar, ela passará. Como é que nós vamos aquinhoar a fé das pessoas? E nós vivemos um momento que as pessoas querem mandar na sua fé. Despotismo, é déspota. Quem quer isso? Volto a afirmar, isso é ser déspota com relação ao semelhante. A fé é um sentimento interior. Cada um tem o seu, e assim deve ser. Como diz a maçonaria na iniciação, é preciso que seja livre e de bons costumes. Liberdade maior do que pensar? Como dizia o nosso Milor Fernandes, imortal, livre pensar é só pensar. Livre pensar é só pensar. Então, é esse grupo de pessoas que
que o nosso Marquês de Pombal extingue, que é o Tribunal do Santo Ofício. Mas ele não extingue, porque ele passa a representar o tribunal. Então o tribunal não foi extinto. O tribunal mudou de dono. Estava com os jesuítas e passa para as mãos do Marquês. Se há mérito aí, eu não consegui enxergar ainda, mas de repente eu sou burro, como eu digo sempre, né, Ronaldo? Eu sou muito burro. Quer dizer, o Ronaldo faz alguma coisa, eu estou com poder, eu tiro esse poder do Ronaldo. Ah, que beleza, acabou com o tribunal. Não, não acabei não, eu passei para mim. Agora eu que julgo. Ele tirou justamente porque não seguia o despotismo como ele queria, da visão que ele queria. Esse é que é o problema. O jesuíta está fazendo um trabalho belíssimo com os índios, com todos na região, estava crescendo de uma maneira assustadora, porque estava abrindo mente, desenvolvendo mentes. E Pombal não queria isso. Ele queria a coisa mais fechada, né? Com cabrestozinho, direitinho. É isso? O Fleury nos lembra aqui que os dois padres citados são partícipes da questão do Tratado de Peruígue. Então é importante que a gente vá acumulando esses conhecimentos, e a opinião é pessoal. Eu não estou tentando interferir na opinião de ninguém. Eu estou fazendo uma análise. O indivíduo extingue o Santo Ofício e continua. Há quem diga que é um absurdo você querer catequizar o índio, e há quem concorde. Eu sei que, como professor, na primeira faculdade que eu ingressei na minha vida foi a Faculdade de Português e Literatura, lá na Sousa Marques, ali perto de Madureira, ali é Campinho, né? Ali em Campinho, a Faculdade de Sousa Marques, eu entrei ali em 1968 para fazer o curso de Português e Literatura. E Português e Literaturas, né? Porque a licenciatura é Português e Literaturas, inclusive literatura brasileira e portuguesa. E ali, o que eu aprendi? Também que a primeira gramática da língua portuguesa, a primeira gramática da língua tupi-guarani é criada pelo padre José de Anchieta. O indivíduo vem para cá, aprende a língua do... Ah, mas aprendeu para ensinar a sua fé. Não interessa, gente. Não interessa o porquê. Eu não posso dizer que ele aprendeu por isso. É fé. E fé cada um tem a sua. Não há como a gente discutir a fé do semelhante. Aí já vira arbítrio. Aí já vira Tribunal do Santo Ofício de novo. É como Pombal. Aí já vira de novo Tribunal do Santo Ofício. Então, nosso José de Anchieta, ele participa aqui dessa questão. Alguns dizem que é erroneamente chamado. Eu gosto de ver que cada dia aparece um camarada com a teoria. E eu continuo usando as expressões antigas até que elas sejam revogadas. A chamada Confederação dos Tamoios. O português não tratava bem o índio. O francês chega aqui cheio de carinho com o índio. Cheio de carinho, cheio de amor, tratando bem, etc. Facilmente o índio vira amigo do francês. E o grande arquiteto dessa defesa brasileira vai ser um padre, gente, um pároco, que é o José de Anchieta. Inclusive, quando ele estava preso, exilado aqui do Rio de Janeiro, ele compõe o poema Ave Maria, né, que segundo os autores possuía mais de 4.000 versos. E ele vai escrevendo na areia e guardando-os de memória. Então, o José de Anchieta, ele tem um cunho muito interessante de auxílio na nossa libertação dos franceses primeira,
lá atrás, que é uma invasão religiosa. Não se esqueçam, as invasões são religiosas. Eu coloquei para vocês a questão do ouro, a questão do Brasil, e tá lá, é só consultar. Vocês vão ver que lá atrás a Igreja Católica mandava na Europa e os protestantes começam a fugir para montar esquemas econômicos melhores no chamado Novo Mundo. Tanto que o forte erigido aqui no Rio de Janeiro, por Nicolau de Ranville-Gagnon, pastor, é em homenagem ao pastor que ele conheceu lá e o comandou, que é o general Coligny. Coligny, né? E a pronúncia é Coligny. Esses momentos da história, nós não podemos esquecê-los. Nós temos que estar sempre discutindo-os e batendo papo, né, Ronaldo? Porque senão isso se apaga. Quer dizer, foi uma invasão religiosa que usou o índio como elemento de ligação e de ódio também. E incitou os índios a lutarem contra outros índios habitantes da terra. Vejam como é que negócio de uma confusão, né? Lá na Europa toca esse rebu no Brasil. Aí o indivíduo quer estudar, não. Outro dia aí um conhecido aqui de Nova Iguaçu, o nosso Adriano Lemos publicou um assunto de outra região, aí ele já deu uma bronca no Adriano. Ué, isso aqui não é de Nova Iguaçu ou é do Brasil todo? Quer dizer, o cara não tem o menor senso histórico e o pior, não tem o senso de respeito com o semelhante. Não é? O nosso amigo podia dizer, o site é meu, eu publico o que eu quiser, né? Quem gosta disso é a Sarinha. A Sarinha dá uns cortes desses sérios, né, Sarinha? O site é dela. Eu vejo o Marquês de Pombal como interventor, na verdade. Não sei se você concorda, mas ele foi interventor. Ele veio mesmo para acabar de vez com o que os jesuítas estavam fazendo. E conseguiu. Desviou totalmente a situação e colocou aí o despotismo claro e objetivo do que ele queria, já que ele era o juiz e algoz ao mesmo tempo, e tentando apagar todo o trabalho dos jesuítas. E assim ele veio como interventor na minha visão. Com certeza. Aqui o texto nos diz o seguinte, eu estou lendo aqui, eu estava prestando atenção no que você está falando, estava lendo. Durante o reinado de Dom João V, ele foi embaixador das cortes do Reino da Grã-Bretanha em Londres, Inglaterra, e do Sacro Império Romano Germânico, em Viena, no Arquiducado da Áustria. A sua administração ficou marcada por duas contrariedades célebres. O primeiro foi o terremoto de Lisboa, em 1755, um desafio que lhe conferiu o papel histórico de renovador arquitetônico da cidade. E pouco depois o processo dos Távoras, que os iguaçuanos que estão escutando aí a gente não confunda com a família Távora aqui de Nova Iguaçu, né? Os nossos queridos amigos aqui, dos quais o que eu tive maior proximidade foi com o nosso querido Tuninho Távora. Gostava muito de conversar com ele e como ele passou história da terra. Nosso querido eterno vereador Tuninho Távora, que Jesus o abençoe e ampare onde ele estiver. Então vejam só, o processo dos Távoras, uma intriga com consequências dramáticas. Foi um dos principais responsáveis pela expulsão
dos jesuítas de Portugal e das suas colônias. Texto esse que o Ronaldo já havia falado. O quadro Marquês de Pombal iluminando e reconstruindo Lisboa, assinado por Louis Michel Van Loo e Claude Joseph Vernet, dois grandes pintores da sua época, representa o estadista em 1759 no centro de uma cena de grande significado político e econômico. E o nosso Marquês de Pombal também vai ter um aspecto muito interessante na questão dos maçons. Ele também vai ter algumas turras com a maçonaria. Mas por quê? É o problema do poder, gente. Você gosta do poder e o poder começa a atrapalhar vocês. Né? Há um tópico aqui que eu vou conversar com vocês, que é ele e o Brasil. Né? Existe dissonância entre a percepção do Marquês, entre alguns setores do ensino básico de Portugal e alguns brasileiros, principalmente da região sul, que o veem como um tirano e opressor. Mas isso é óbvio, gente. Todo mundo vai ter duas visões. Jesus não as tem? Não existem visões diferenciadas do Mestre? Visões diferenciadas de João Batista? Ué, faz parte. O homem é livre. O cérebro é dele. O pensar é dele. E as conclusões são dele. Agora, as consequências são obrigatórias. Ele vai conviver com elas. Desculpe, eu me antecipei, Ronaldo. Não, porque quem planta, colhe. Não é isso que ele fazia? Porque é interessante, Paulinho, nós lembrarmos aqui que não é uma época de internet nem nada, mas chegou lá aos ouvidos do Marquês de Pombal e os interessados lá em Portugal que alguma coisa estava acontecendo aqui no Brasil totalmente deturpada. Os jesuítas estavam fazendo uma revolução, inclusive de educação. Agora você vê, olha, chegou lá no ouvido. Isso não é fofoca, não foi uma fofoca, mas alguns interesses escusos por trás e levaram, e a força estava realmente com esses déspotas, e aí não deu outra. Só que à frente vem aí a consequência. Quem planta, colhe. Ué. Meu pai sempre dizia um ditado antigo: Araru tem seu dia de mingau. Deu outro. Ronaldo, é você falando e o texto aqui complementando o que você está dizendo. Que bom. Olha só, com a expulsão violenta dos jesuítas do Império Português, quero relembrar que eu estou lendo aqui a Wikipédia, tá? Estou lendo, extraindo da Wikipédia. Há quem não respeite a Wikipédia, e eu acho realmente uma das consultas bem light para nós, porque ela não tem ninguém que a redija com um cunho político, religioso, partidário, não. É redigida por várias pessoas, por vários historiadores, e onde os historiadores têm a obrigação de comprovar aquilo que escrevem. Então a Wikipédia não é uma história da carochinha, não, só relembrando. Com a expulsão violenta dos jesuítas do Império Português, olha só que coisa séria. O Marquês determinou que a educação da colônia passasse a ser transmitida por leigos. Olha só. Nas chamadas aulas régias. Até então, o ensino formal estivera a cargo da igreja.
O ministro regulamentou ainda o funcionamento das missões. Pois missões quem criou foram os jesuítas. Suor dos jesuítas, amor dos jesuítas. Ele expulsou os jesuítas e começou a cuidar do funcionamento das missões. Não, agora é comigo. Porque os jesuítas trabalhavam a fé, mas muito mais o aspecto educacional da situação. Esse é que é o problema. Junto, né? Ombro a ombro e lado a lado com a educação. É isso aí. É isso aí. Ah, mas eles ensinavam a fé católica que não era correta. Ué, mas quem somos nós para dizer qual é a fé correta? A fé é a fé. Interessante que eles levavam o ensinamento do Cristo. Olha que bacana. A base do Cristo, como vem Francisco de Assis lá atrás, levando esse aspecto também. A base do Cristo. E, com isso, a educação. Quando você fala que ele aprende a língua nativa, isso é fundamental para que eu possa, em respeito o quê? À religiosidade dos índios que tinham ali. Eles não desrespeitaram em nenhum momento a religiosidade dos indígenas. Ah, isso aí não dá. Aí a fofoquinha começou a rolar dos pastores. Há quem diga que nos autos de teatro, porque ele também escreve peça teatral, ele ridiculariza o cacique e tal. Eu não sei se ele ridiculariza ou se ele quer mostrar uma outra ótica. Isso aí. Aí é uma questão de análise. Eu nunca me detive para analisar, mas vou começar a analisar para poder fazer com que a gente, não é? Aqui na questão do alto dos hereges, a gente possa opinar, possa dar palpite. Herege é todo aquele que não concorda comigo. Não é? O professor Leopoldo Machado de Nova Iguaçu foi um herege. E o padre João coloca na sua carta as heresias ensinadas pelo professor Leopoldo. Então, qualifico o professor Leopoldo de herege. Quer dizer, herege é simplesmente aquele que pensa diferente? É isso aí. Aí entra de novo o comediante. Há controvérsias. Então, vamos lá. O ensino formal estiver a cargo da igreja. O ministro regulamentou ainda o funcionamento das missões, afastando todos os padres da sua administração. Quer dizer, aí ele pega pesado com a igreja. Porque ele tira os jesuítas e tira os padres. Inclusive de outras denominações que se aliaram aos jesuítas nessa tarefa. É complicado a gente entender o nosso Marquês de Pombal. Muito complicado, tá? Ele é o Santo Ofício. Ele virou o Santo Ofício e incorporou. É uma inquisição ainda. Ele incorporou o Santo Ofício e virou um grande inquisidor independente. Isso aí. Esse é o fato histórico, eu não estou opinando, não. Esse é o que o fato histórico nos recomenda. Em 1757, o Diretório, órgão composto por homens de confiança do governo português, cuja função era gerir os aldeamentos. Então eu tiro o professor, eu tiro o pedagogo, eu tiro quem fala a linguagem dos índios e coloco alguns indivíduos que eu acho que são bons. Isso é proposta? Para seguir a cartilha. Tem que seguir aquela cartilha. Não? Complementando esse pacote de medidas, o nosso Marquês procurou dar maior uniformidade cultural à colônia. Uniformidade cultural. Olha que palavrão. Atentem para esse palavrão. Uniformidade cultural. Meu Deus do céu. Quer dizer, tem que ser, ó, tem que enquadrar aqui, ó. Né? Bota num corredor aqui, ó, tem que enquadrar. Cultura tem que ser uniforme.
E nós tivemos, em mais um momento da história do Brasil, essa tentativa do aprisionamento cultural, que não acontece nunca, porque é impossível de acontecer. Tá? E aí, Paulinho, é só uma observação que eu sempre falo, às vezes até em palestras e tudo. Não podemos culpar as igrejas, porque as igrejas são coisas belíssimas, os seus estatutos. O problema são homens de épocas que estão à frente de certas religiões, que o poder, como você colocou, deturpam o poder. Inclusive, alguns papas levaram a meia-culpa do poder que sobrepôs aos interesses da igreja de fato. O ensinamento de Jesus. Isso é fato. Então, não é a igreja, mas homens inteligentes que deturpam, porque é o poder que sobe, não sei como isso acontece, mas sobe, e você vê que já mexe até com a parte cultural, ou seja, botar ali no eixo, que cultura que ele está falando? De que aspecto de cultura? Eu vou concluir aqui. Eu vou concluir que vai ser o nosso encerramento. Acredito que esse assunto a gente vai voltar depois, com certeza. Completando este pacote de medidas, o Marquês procurou dar maior uniformidade cultural à colônia, proibindo a utilização do Nhengatu, a língua geral, que era uma mistura das línguas nativas com o português. Não pode. Falada, inclusive, pelos bandeirantes. Olha que loucura, Ronaldo. Olha que crime de lesa pátria, né? Ele proíbe a utilização de um idioma, porque o bandeirante, ele, em busca de riqueza, ele tinha que se comunicar. E tinha que se comunicar principalmente com os índios que eram chamados de nações geis ou tapuias, que possuíam uma linguagem mais gutural, mais formada na garganta. Ao contrário do grupo tupi, guarani, segundo alguns historiadores, que dominava o litoral brasileiro. Mas o bandeirante não se fixou no litoral, como os entradistas. Ele, por não ter compromisso com o Tratado de Tordesilhas, ele rompe o tratado e cria um idioma semelhante para conversar com os índios. E o Marquês proíbe a utilização. Que loucura! Quer dizer, o Marquês, lá em Portugal, proibiu o idioma aqui em Goiás. Chega a ser cômico. Mas é por isso que eu estou. Como é que ele vai fiscalizar aqui no Mato Grosso, em Goiás, né, que obviamente após o Tratado de Tordesilhas, a linha, o meridiano de Tordesilhas, como é que ele vai ousar fiscalizar isso? Quer dizer, o tipo da proposta insensata. Então, utilizado pelos bandeirantes e tornando obrigatório o uso do português, quer dizer, o índio, seja ele qual for, tem que falar português. A língua dele que se dane. Alguns estudiosos de história afirmam que com esta medida o Brasil deixou de ser um país bilíngue. E a medida dele frutificou tão pouco, em certos aspectos, porque foi de uma falta de escrúpulos total. Que hoje eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, onde o habitante da capital é carioca, onde eu estou em Iguaçu. Olha que loucura, hein? Eu estou em Iguaçu, estou aqui de frente, não é, para o maciço do Jiricinó, perto aqui da questão de Mangaratiba,
de Muriqui, de Itacuruçá, né? Ali está a Floresta da Tijuca, ali está a Baía de Guanabara. Então, quer dizer, é o tipo do negócio que não tem lógica. E talvez rindo de tudo isso, para que a gente encerre, que é um papo longo, e talvez rindo de tudo isso, Ronaldo, tá lá nas barcas em Niterói o nosso Araribóia de pé, né? De frente para o Rio de Janeiro, de tanga, olhando a Bahia. Né? O nosso Araribóia que foi artista, foi membro partícipe, inclusive dessa questão dos tamoios no Rio de Janeiro com os franceses. Como é gostoso você conversar sobre nossa história. Sem deboche, sem brincadeiras, sem menosprezos. Tá? Nós estamos aqui falando exatamente de assunto sério que outros historiadores nos trouxeram. Tá? Ronaldo, acho que eu me alonguei, passei da hora. Tá bom. Mas o assunto é bom, né? Muito. Mas o assunto é bom, é para pagar o que a gente não fez ontem. Ontem eu não pude estar aqui. Vocês me perdoem, tá? Quando eu não estou aqui, não é porque eu não quero. É porque eu trabalho. E às vezes o trabalho me obriga a alguns deslocamentos em que eu não tenho essa tranquilidade de estar aqui para fazer a transmissão. Grande Ronaldo, suas conclusões finais, Excelência. Graças a Deus, foi muito produtivo hoje, mais uma vez. E agradecer a todos pelo carinho, pela atenção. E vamos refletindo. Sem reflexão não conseguimos nada. Isso o nosso Mestre Jesus sempre deixa claro que devemos refletir. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, reflita, tem que refletir, tem que pensar. Muita paz, um final de semana com muita saúde, união, gratidão. Paulinho, mais uma vez, gratidão também. E manter as recomendações sanitárias. Sempre. Muita paz. Fleura nos avisa o seguinte, o Fleura entra sempre na boa. O Fleura é um historiador aí que caminhou mais para a linha gourmet, mas também um grande historiador, tá? Tá sempre aí nos auxiliando. Ele é Marílvia. Olha a mensagem que ele nos manda aqui, Ronaldo. Dia 14 de setembro é feriado em Ubatuba, comemorativo ao Tratado de Peruígue, que marca o cessamento dessas atividades. E cabe aqui a colocação para ele, eu falando aqui de que o índio continua dando nome em tudo. O índio, quando vê aquele montão de barco, ele já usa a expressão Ubatuba, Ubatuba. Uba é canoa, Ubatuba é muita canoa. E batiza a região, ele está em Ubatuba Mirim. Quer dizer, olha só, olha o Mirim aí de novo presente, linguajar tupi. Não é? O Mirim e o Açu. Açu grande, Mirim pequeno. Manhuaçu, vamos ver as cidades. Manhuaçu e Manhumirim. O índio continuou, o índio foi sério, rapaz. Ele ignorou o Marquês de Pombal, né, rapaz? Não deram, vai ver que é porque eles não falavam português, o decreto foi em português, e como eles não entenderam o decreto, continuaram com as suas participações ativas nesta terra que eles já estavam quando os portugueses chegaram. E que nós estamos vivendo um momento difícil, onde os atuais índios não têm sido muito respeitados pelos invasores que aqui se plantaram. Então, muito respeito. Quando falo em índio, eu lembro muito do Juruna.
Nós tivemos um deputado, para quem é mais novo aí está nos assistindo, nós tivemos um deputado Juruna. Sabe que vocês sabem qual era o instrumento, a arma do cacique Juruna? Era um gravador. Então, todo lugar que ele ia para uma audiência, ele gravava, porque ele dizia que branco não tem palavra. Lembra disso, Ronaldo? Então, dizia que o branco não tem palavra. Então, ele levava o gravador para dizer, ó, não foi isso que você disse na outra reunião. Está aí a memória do nosso cacique Juruna, pertencente ao PDT, ao Partido do Brizola. Que Jesus os abençoe onde estiverem. E vamos continuando com nossa história do Brasil, que é linda, emanada de Portugal. Nós temos todo o direito de discordar do Marquês, outros têm todo o direito de concordar com o Marquês. Aqui não tem dono de verdade. E o que nós fizemos foi fazer uma análise histórica que está na Wikipédia. A narração está na Wikipédia. E a gente aqui simplesmente analisa. Muito obrigado a vocês que estão conosco, muito obrigado ao Ronaldo, tá? Pela presença aí sempre junto com a gente. Eu tenho certeza que o Ronaldo e eu estamos fazendo um curso muito bom de memória brasileira. Muito. Nós dois estamos aqui estudando para chuchu. E vocês estão dando a honra de nos apoiarem nesse estudo e de estarem aqui junto com a gente. Muito obrigado. Até segunda-feira com mais um Reflexões. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Mantenhamos os nossos cuidados, o nosso álcool em gel, o nosso sapato que transita na rua não entra em casa, a nossa roupa que transita a rua não entra em nosso lar. E vamos continuar. Eu estou aqui, se tiver que tomar terceira, eu vou tomar terceira. Também. Eu não quero saber qual é a marca, se vai ser Pfizer, se vai ser AstraZeneca, se vai ser Coronavac, eu não quero nem saber. Se tiver um instituto brasileiro que assine, um instituto do porte de Butantan, de Fiocruz, de universidades brasileiras federais diversas, eu estou junto. Ou eu acredito no processo educacional ou não acredito. Eu estou envolvido nele, diretamente desde a minha infância. Como posso eu não acreditar no processo educacional? Como pode o Ronaldo não acreditar no processo educacional que ele mesmo professa? Quer dizer, o camarada lá está na Fiocruz, estudou, prestou concurso, se dedicou, e eu não vou acreditar no trabalho dele, gente? É melhor eu ir para a roça lá, plantar, mas aí eu também vou ter que aprender com a Fiocruz alguma coisa sobre plantio, sobre técnicas. Não tem jeito, não dá para se esconder desse pessoal. Eles são altamente atuantes em nossa vida. Muito obrigado a todos aqueles que trabalham para que nós tenhamos segurança nesta jornada. Mais uma vez, que Jesus nos abençoe e que possamos estar aqui segunda-feira com mais um Reflexões. Fiquem com Deus.